A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você apenas 2 versículos que o Senhor tocou no meu coração e eu quero compartilhar. É acerca da mensagem do reino, sobre o reino do Senhor. Jesus, como todos nós sabemos, ele ensinava as multidões com muitas parábolas para poder ilustrar esse reino para aqueles que o ouviam. Falou também acerca dos escândalos que haveria no final dos tempos, do perdão que nós deveríamos conceder àqueles que nos ofendessem, que nos machucassem. E também ele falou do poder da fé. Emuná, aquela fé que faz com que haja uma ação que mostre de forma palpável, as pessoas que estão em nossa volta, as atitudes que temos em relação ao reino de Deus, a nossa fidelidade ao Cristo vivo. E também falou dos servos inúteis. E enquanto ele ensinava, Jesus Cristo, ele não ficava parado. Ele ensinava e ele curava, ele mostrava as suas obras e também fortalecia a fé dos seus discípulos, dizendo que maiores coisas eles poderiam fazer. E ele avisava também sobre a vinda súbita do reino de Deus. E foi durante um desses momentos em que ele estava a ensinar, a operar milagres, maravilhas na multidão. E no momento o local estava movimentado por muitas pessoas, conforme nós podemos observar na palavra do Senhor, porque muitos vinham de longe e de perto para ouvir o que Jesus ensinava. Amados, como eu gostaria de ter podido participar, dessa mesa posta pelo Senhor e aprender dele. Então, eu falo que o nosso coração tem que ser ardente para nós aprender dele, que é manso e humilde de coração. E então foi nesses momentos em que a multidão se achegava para ouvir, que muitos ali aproveitavam para fazer perguntas ao mestre. Perguntas que eles precisavam de respostas, que eles não tinham certeza das coisas, ou que até então não haviam sido ensinados de maneira correta. E então eu gostaria de compartilhar com você 2 versículos que estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Se puder, abra a tua Bíblia e vamos ler juntos. No capítulo 17, no versículo 20 e 21, está escrito assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Esse entre vós também pode ser traduzido como no meio de vós ou dentro de vós. Então, naquele tempo, amados, em que os fariseus se ajuntaram ali junto das multidão que seguiam a Jesus, havia uma expectativa no coração deles. Os fariseus fizeram essa pergunta
para saber quando viria o reino de Deus, porque eles esperavam o reino com ansiedade, porque acreditavam que Deus enviaria Hamashia, enviaria o Messias, o ungido, o prometido, aquele que viria para trazer libertação, trazer vitória sobre os seus inimigos. Então eles esperavam um Messias com grande poder e glória para derrotar os seus inimigos, que naquele momento eram os romanos, e o controle de César sobre eles. Então, Jesus declarou a verdade, porque nele não há mentira, e ele declarou o que acabamos de ler. Em contraste com as expectativas dos fariseus, Jesus mostrou que o reino de Deus não é externo e nem físico, no sentido de um domínio político ou religioso. Então, como eles estavam vivendo debaixo dessa pressão e opressão, eles faziam um paralelo de como seria o reino de Deus, que o Senhor viria também para exercer um poder, né? Um poder judaico, né? Um poder religioso, um poder físico até, e aparente no meio dos homens. E Jesus, ao invés disso, ele esclareceu aos fariseus e aos seus discípulos que o reino de Deus não é externo e físico, como eles foram ensinados, como eles viviam, no sentido de ter alguém ou um poder, né, um trono sobre eles, seja político, religioso ou de qualquer poder nesse mundo material. Mas ao contrário disso, ele diz que o reino de Deus é interno e espiritual. Está no meio de vós, está em vós. Ali o Senhor Jesus, ele revelava que, sendo essa natureza do reino de Deus, e como ele se apresentou quando ele iniciou o seu ministério: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Então ele estava dizendo assim: olha, o reino de Deus está aqui corporificado. Ele queria dizer: o reino de Deus está em mim. Olhe para mim, dizia o Senhor, olhe para mim, que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olhem para mim, porque assim como o Pai é, eu sou também. Então ele deu àqueles que ouviam essa revelação, que o reino estava corporificado nele. Era um fato que naquele momento houve uma grande descrença no coração dos fariseus e de muitos que estavam ali para ouvir, porque eles não reconheceram, eles falharam em reconhecer o Cristo, o enviado na pessoa de Jesus. Então, amados, essa palavra, ela me chamou a atenção quando o Senhor veio trazer para mim essa luz, esse entendimento. Então, todo o tema dos ensinamentos de Jesus ou girava em torno de uma boa nova de salvação para aqueles que estavam perdidos, distantes e necessitavam ter uma reconciliação com o Pai, como também os ensinamentos muitas vezes eram dominantemente prevalecidos por um ensino de uma notícia, de uma boa nova que envolvia o reino
e aqueles que haveriam, quem seriam os bem-aventurados que entrariam nesse reino. Eu não sei se você que parou para me ouvir consegue entender. Talvez eu não me expresse muito bem, mas Jesus, ele apresenta várias descrições com palavras e parábolas durante todo o seu ministério, de como esse reino sobrenatural é. Sobrenatural porque não é um reino visível e natural que os homens possam ver ou construir por si mesmo, como se tivessem domínio sobre esse reino, pudessem manifestar o reino, ou pudessem fazer crescer ou diminuir esse reino. Não, amados, o reino de Deus, ele é, e conforme diz as Escrituras, é inabalável. E é essa visão acerca do reino que nós precisamos ter em nosso coração. O reino não pode ser compreendido pela nossa mente. Às vezes nós paramos para pensar, mas a nossa mente começa a raciocinar. Mas o sobrenatural não pode ser racionalizado, né? Não podemos fechá-lo no nosso entendimento humano, porque o sobrenatural é muito mais do que aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós pedimos. Deus tem muito mais. Os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados do que o nosso. E o desejo de Deus para conosco, os propósitos do Senhor para conosco são muito mais elevados. Então, ao invés de nós vermos o reino de Deus de uma forma que nós vemos assim um círculo, né, onde nós podemos ir, frequentar ou estar como se estivéssemos num aprisco, nós estamos, amados, limitando numa extensão muito pequena e terrena aquilo que na verdade o verdadeiro Deus é, porque o reino dele é espiritual e ele abrange toda a terra, toda a sua criação. O governo dele abrange até mesmo aquilo no cosmos, né? No universo que nós nunca imaginamos ou que nunca chegou a nós através da ciência, uma compreensão ou uma revelação de alguma existência. Então, ele deve ser compreendido e penetrado através de meios espirituais em nossa mente. Então, o reino de Deus, ele deve ser penetrado na nossa vida e praticado pelo Espírito através de joelho no chão, de oração, de busca, de compromisso, de desejar e buscar, ter fé e agir para buscar a presença, buscar o reino, buscar a revelação desse reino, buscar a presença desse Deus maravilhoso e aquilo que Ele traz para nós. O Pai amado, o Pai eterno, Ele é cheio de luz. Então, quando nós buscamos, quando nós batemos, quando nós pedimos, as portas são abertas, né? Nos dado aquilo que nós buscamos, respostas que nós não temos. Jesus falou: pode um pai dar pedra a um filho que está com fome pedindo um alimento para se saciar? Então, o nosso Pai, Ele é bom, e se nós buscarmos o reino de Deus, toda
todas as coisas serão acrescentadas por meio desse reino. Então, diariamente, o convite do Senhor, diariamente, o Espírito do Senhor, ele está batendo em nosso coração, pedindo para que nós abrimos, para nós abrirmos a porta do nosso entendimento, do nosso coração, para nós receber o presente diário que Ele tem para nós. Todos os dias o Senhor renova nossa mente, todos os dias Ele nos concede dádivas, Ele nos dá novas oportunidades, Ele nos traz novas revelações. Então, amados, nós não podemos permitir que nossa mente seja limitada por condução de homens conduzindo. Não, nós precisamos pedir para que o Senhor nos ensine e o Senhor nos dê passos, e nesses passos que recebemos no sobrenatural de Deus, pelo Espírito do Senhor, nós possamos caminhar com os olhos nele, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, sabendo que Ele tem prazer em trabalhar, quer dizer, em agir em favor daqueles que o buscam. Então, se você, meu amado, minha amada, está precisando, passando por dificuldades grandes, você deve buscar a Ele, você deve pedir a Ele, você deve se encurvar diante dEle, se render a Ele, a fim de receber do Pai, nosso Pai que está nos céus, as chaves desse reino, ou respostas para a nossa vida, respostas que talvez sejam uma simples palavra que vai abrir para você luz no fim desse túnel que você está atravessando, ou vai trazer para você uma direção com que você vai ter entendimento que é da vontade de Deus, que você siga aquela direção, e você então vai escapar de laços de passarinheiro, você vai ser guardado, você vai ser suprido, abençoado, você vai ser protegido. Então, meus amados, o reino pertence ao Pai, pertence ao Senhor Jesus, e nós precisamos entender que as chaves desse reino está e pertence a Ele, não pertence a nenhum dogma, a nenhuma instituição humana, a nenhum conceito formado por uma compreensão humana, por mais inteligente que seja. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você, porque Deus individualmente, Ele olha para toda a humanidade e é capaz de suprir individualmente a cada ser humano na terra, porque o ser humano é sua criação. Então é fundamental para a verdade dessa nova aliança, desse novo testamento, desse novo concerto que Jesus veio trazer para nós, que nós entendemos que nós podemos entender que a realidade do reino, ela é totalmente dinâmica. Não tem nada a ver de ficarmos apenas contemplando, como muitos falam que o esperar em Deus é ficar aquietado. Não, amados. Não é quietos naquela expressão de não fazer nada, mas é quietos em a nossa alma, não ansiar e não ficar buscando, procurando aqui, procurando ali, batendo aqui, batendo ali. Não, nós devemos ter essa realidade do reino
no meio de nós, entre nós, em nosso coração. Que aonde quer que nós estejamos, aonde quer que você esteja, preste atenção no que vou te falar agora, no que Deus trouxe para compartilhar conosco nessa manhã. O Senhor está com você, está em você, está junto de você, aonde quer que você vá. Então ele não está restrito a um determinado lugar, a um determinado conceito de religiosidade, né, de costume, de tradição. Ele não está limitado aos formalismos religiosos. Cada um diz que tem que ser assim, o outro diz que tem que ser assado. Nós precisamos sair desse movimento humano e entrarmos para dentro desse reino e receber o rei desse reino, receber o Senhor, receber as leis majestosas de Deus, as leis que são incompatíveis com as leis terrenas. Nós precisamos receber não apenas coisas, porque muitos, a maioria, entram nas reuniões buscando coisas, buscando receber algo a respeito de suas vidas naturais, a respeito dos seus negócios, a respeito de uma cura, de uma libertação física, terrena. Mas, amados, nós devemos buscar a presença do Rei através da vida dele em nós e por seu serviço de amor. Seu serviço de amor, acima de qualquer coisa, é compromissado em nos levar para o céu, nos levar para além dessa vida humana, para um reino de glória e poder. Então, por isso Jesus, ele o tempo todo, ele ensinou, falou, ele de todas as formas que era possível aquela sociedade daquele tempo entender, ele ensinou com todas as formas humanas compreensíveis, né? Para que eles entendessem que o reino de Deus, ele está no meio de nós, porque a palavra estava ali, já encarnada. O reino de Deus, ele é chegado a você pela palavra, e pela palavra de poder e graça, que Deus vem habitar o seu coração. E quando você então se submete à palavra, à graça derramada sobre nós com virtude, com unção, é que nós recebemos a possibilidade de sermos reintegrados, sermos colocados de novo a um governo celestial que antes havia sido perdido por causa do pecado. Então, somente através do perdão dos nossos pecados e da redenção total em Cristo Jesus, mediante a sua cruz, é que nós podemos ser salvos e reintegrados totalmente a esse reino e participar totalmente das bênçãos, das promessas que foram liberadas juntamente com a presença dele. Então é necessário estarmos nele, arraigados nele, assim como ele está em Deus, assim como ele disse que estava com o Pai, e o Pai estava nele,
para nós podermos participar de todas as promessas, sermos participantes e sermos herdeiros das promessas. Tem muitos, amados, que são ensinados, não, basta falar de Jesus, ou basta estar reunido em tal lugar ou em tal lugar, aquele homem lá é cheio de poder, cheio de virtude, amados. O próprio Senhor Jesus nos disse para cautelarmos e buscar o reino de Deus, e disse que somente através dele nós chegaremos ao Pai. Então, nenhum homem pode trazer o reino de Deus para dentro das nossas vidas. É nós que devemos nos encher enquanto temos tempo para isso. Por que enquanto temos tempo? Porque o Senhor Jesus disse que o fim virá, o reino chegará, quer dizer, a volta do Senhor, o fim virá quando nós menos esperarmos. Haverá um juízo, nós sabemos disso. Então, nós devemos atentar para essa chegada, que pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, que os homens estão entenebrecidos no entendimento. O que isso significa? Cobertos de trevas. A humanidade jaz no mundo de trevas, né? Escuro, enevoado, quer dizer, não se tem visão, obscurecido. Suas mentes estão tão escurecidas que a alma não consegue escapar daquele estado de tristeza, de luto, de depressão. Então, nós precisamos parar e analisar isso. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, quer dizer, pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, enquanto buscam serem alimentados no seu emocional com tantas festividades que hoje é compartilhada para atrair a festas sobre festas. A trombeta de Deus está tocando com toque diferente para nós despertarmos. Amados, em tempos de guerra, em tempos que está iminente a volta do Senhor, em tempos em que o mundo já entrou num processo um processo apocalíptico, nós devemos estar com ouvidos abertos para ouvir o toque da trombeta, despertarmos e nos ataviarmos e nos rendermos e nos prepararmos e nos vestirmos da couraça da justiça, da armadura de Deus e de tudo aquilo que Ele falou que nós deveríamos estar preparados. Nós não podemos ter essa ignorância no nosso coração e nos deixar ser conduzidos, como diz o Senhor nas Escrituras, por falsos mestres, falsos ensinadores que ludibriam o povo, que tentam manter o povo num ambiente de festividade ou de promessas de coisas para essa vida, quando o toque das trombetas estão sendo ecoados em todas as partes do mundo, quando o Senhor já está avisando: olha, o fim vem, olha, falta pouco tempo, se preparem. Então nós devemos estar prontos, amados, a quebrantar o nosso coração. Nós devemos tirar a dureza do nosso coração, nos voltarmos para o Senhor e buscarmos reconciliação, porque da maneira que nós vivemos, muitas vezes nós estamos separados da comunidade verdadeira, da igreja celestial verdadeira, da igreja espiritual.
Nós estamos então nessa forma, quando estamos assim, estranhos aos concertos da promessa. O Senhor disse que haveria de buscar uma noiva ataviada e preparada, sem marcas, sem rugas. Não vai levar almas que não estão preparadas, amados. Então nós devemos saber que a noiva que subirá ao encontro com Cristo deve estar totalmente em seu coração em Cristo. Essa palavra, amados, é muito forte, mas Jesus nos enviou o Espírito Santo para nós entendermos que a unção do messianismo dele, que ele veio trazer como Messias, fosse transmitida, continuasse a ser transmitida diariamente pelo Espírito Santo. Quando nós buscamos, quando nós oramos, nós devemos saber que o Espírito Santo, ele está pronto para nos ensinar e nos conduzir no caminho. Em Isaías 61, versículo 1, 3, está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Liberdade não é trazida àquele que é livre. Liberdade é porque nós estamos em cativeiro no mundo em trevas. Então ele veio para também trazer a abertura dessa prisão no mundo terreno, material. Então ele veio trazer a libertação aos presos. Então o Espírito Santo, ele veio para nos encher, para nós apregoarmos o evangelho da salvação, o evangelho do reino, e o dia da vingança do nosso Deus, que haverá uma vingança, e também trazer consolação aos tristes, aos cansados e abatidos, a fortalecer eles no Espírito, para que se levantem e se fortaleçam, porque o reino de Deus está próximo. Amados, ainda que nós alcancemos 100 anos de vida, 120 anos de vida, a cada dia um dia menos e cada dia mais perto da vinda do Senhor, individualmente para nós. Então há uma ordenação para nós anunciarmos, a alegria dessa salvação, dessa vida eterna que deve estar em nossos corações, estar em nós, para trazer para nós alegria, ao invés da tristeza. Nós devemos entrar na presença dele com gosto, com gozo, com louvor e adoração, a fim de que nós sejamos chamados árvores de justiça. Justiça de Deus, justiça que vem desse reino espiritual e sobrenatural e que não está nessa vida momentânea. Nós somos plantação do Senhor, nós somos pessoas que o Senhor quer usar para ser glorificado através de nós, amém? Então, nesse dia, busque, tende em você, em vós, tenha em você, tende em vós a unção do Espírito e busque conhecer toda a plenitude com graça sobre graça. É o que nós precisamos. E a palavra ainda diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela, a palavra
vos ensinou, vos ensina, assim nele permanecereis. Assim nele permaneça no reino, pelo poder da sua palavra, arraigados pela palavra. Então, amados, que haja compreensão no nosso coração, que o reino é um governo interno pela palavra de Deus e que não pode ser observado pelos olhos naturais ou pela aparência, por aquilo que vestimos, por aquilo que comemos, pelas formalidades e conceitos humanos e religiosos tão diferentes uns dos outros. Em toda parte tem grupos que se fecham de uma maneira diferente. E assim, amados, e é assim, essa é a verdade. E é assim, e apenas sobre esses termos que Jesus veio trazer, essa verdade e realidade que ele veio nos revelar, é que um ser humano pode dizer: o reino de Deus está dentro de mim. Então, examinai o seu coração, o reino de Deus, que é a sua vontade, a sua palavra, os seus propósitos, tem governado a sua vida? Você tem permitido que o governo da palavra reine sobre você com autoridade, proteção, graça e amor, para que você seja provido e protegido durante todo o seu peregrinar nessa terra? Amados, eu quero fazer uma oração agora. Eu sei que nós estendemos um pouco mais, mas antes de orar, eu peço que você me ajude a fazer chegar essa mensagem do Evangelho do Reino a todas as pessoas que você tem apreço por elas. E mesmo aquelas que você não tem apreço, mas que você deseja que ela receba a luz da verdade, envie, porque o Senhor é quem abençoa e traz-nos colheitas de toda a semente que nós plantamos. Então, veja bem, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, não vai te custar nada, mas você vai auxiliar que o Evangelho do Senhor, esse canal de evangelismo, ele seja propagado, não apenas local, né, onde você mora, mas ele pode ser propagado se Deus auxiliar e te fortalecer para isso, você permitir ele te usar. Ele pode ser propagado no país inteiro, no Brasil inteiro e fora do nosso país também. Amém? Então, sê tu uma bênção, diz o Senhor para você, nesse momento. O Senhor te recompensará. Vamos orar? Pai Santo, bendito tu és. Declaramos que só o Senhor é Deus, bom, justo e misericordioso. Não há outro Deus além de ti. Te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Entramos, ó Deus, na sua presença, debaixo do sangue de Jesus Cristo, confessando os nossos próprios pecados, reconhecendo que somos necessitados da tua misericórdia e perdão, necessitados de ti. Perdoa, Senhor Deus, as nossas muitas falhas e concede-nos a renovação das alianças de promessas que o Senhor fez para todo aquele que buscar a tua presença, buscar andar em comunhão contigo através da palavra. Senhor, coloque a fé e esperança em nós, que o teu amor, Senhor, que excede o nosso entendimento, faça, Senhor, nós nos levantarmos com força pelo poder que há em ti, para nós vencermos todas as nossas lutas diárias. Senhor, eu oro nesse momento, Pai, intercedendo por essa pessoa que parou para ouvir. Eu entendo, Senhor, que todos quantos pararem para ouvir é porque
a fé no seu coração, e mesmo que essa fé seja uma fé pequenina como um grão de mostarda, eu uno-me, Senhor, a ela, porque eu também necessito de Ti. Uno, Senhor, em oração para buscar em Ti forças e poder para vencer todo o mal. Conduza-nos, Senhor, em todos os nossos caminhos e não permita nenhuma obra demoníaca contra nossas vidas, nossa casa, nossa família. Senhor, nosso trabalho, nossa saúde mental, física, emocional e espiritual. Proteja-nos, Senhor. Proteja-nos, Senhor, de todo mal. Venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa que parou para essa oração. E para o meu lar também eu te peço, entre, Senhor, e traga o Teu governo. Guarda-nos, Senhor, e cuida da nossa vida. Guarda a nossa casa e família. Permita, Senhor, que os anjos estejam em nossa volta, nos protegendo de todo mal, das obras dos malfeitores contra nós, daqueles que nos perseguem, dos nossos inimigos. Que toda a nossa família esteja sob os seus paternais cuidados e sob a sua boa mão. Que a sua boa mão, Senhor, esteja conosco, sobre nós, para nos trazer vitória sobre todas as coisas. Proteja-nos e guarda-nos de todas as doenças, pragas, acidentes, obras malignas. Senhor, livra-nos da inveja e livra-nos dos invejosos. Queremos habitar em Ti e ter a nossa morada em Ti, porque reconhecemos e confessamos que o melhor lugar para habitarmos é no esconderijo do Altíssimo. É em Ti que podemos descansar, porque o Senhor é Deus forte, onipotente, glorioso, majestoso, conselheiro, onisciente, onipresente, melhor amigo que podemos ter. E é certo, Senhor, que o Senhor está conosco em todas as horas, sejam elas boas ou horas más. Por isso, Deus, reconhecemos em Ti o nosso refúgio, refúgio verdadeiro, fortaleza em quem podemos confiar o tempo todo. Nossos olhos olham para Ti somente, esperando em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso escape dos laços do passarinheiro, das pestes que nos assolam, o mundo, Senhor Deus, que está no desgoverno, da maldade, Senhor, e dos inimigos. É só o Senhor que pode nos trazer escape. O Senhor é o nosso sustento, é o Senhor que traz, Senhor Deus, Pai, a provisão de todas as nossas necessidades, e nada temos falta, Senhor, em Ti. Em Ti nós confiamos, Senhor. O Teu reino e o Teu trono dos homens, ó Pai eterno e santo, são vacilantes, mas o Teu reino, Senhor, é um reino que permanece firmado para sempre. Senhor, nós queremos o avanço do Teu reino em nossas vidas, pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua unção, pela Tua virtude. Queremos o Teu governo sobre nossa casa, nossos filhos e família. Queremos o Teu governo sobre nossa nação em toda a terra, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos de Ti, Por isso nós clamamos, ajuda-nos a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios, a fim de que em toda dificuldade ou circunstâncias impossíveis aos nossos olhos, clamemos a Ti, chamemos por Ti, para que pelo Teu poder o Senhor transforme nossas vidas, família e situações. Damos a Ti então, Senhor, nesse momento graças, em tudo Te damos graças, louvamos o Teu nome, porque essa é a Tua vontade em Cristo Jesus para conosco. E é dessa maneira, com coração grato, que louvamos e adoramos, é que nós vamos, Pai, conscientemente, racionalmente receber de Ti o poder e a Tua presença em qualquer situação que enfrentamos. Tudo, Senhor, a Ti entregamos nessa oração. Tudo, Senhor, entregamos. E entregamos a Ti, Senhor, essa pessoa e tudo aquilo que está relacionado à vida dela, Senhor, em todas as áreas da sua vida, para que o Senhor toque com o Teu poder, com a Tua presença. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino aqui, nas nossas vidas, nesse lugar. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Seu reino sobre a pessoa que parou para ouvir. Entre, Senhor,
na casa de cada um, de cada pessoa, Senhor. Ó Deus eterno e santo, nos seus ministérios, nos seus casamentos, nas suas famílias, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, desvia, Senhor, de nossas casas, desvia de nossas vidas os rios das adversidades que o mundo, Senhor, tem feito, Senhor Deus, entrar para dentro dos lares. Desvia de nós esses rios de adversidades e traga, Senhor, o rio das águas vivas para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo tua vida durante essa semana. Esteja debaixo dos paternais cuidados do Senhor e não se esqueça, Ele te ama verdadeiramente. Amém? Deus seja louvado através da sua vida e da minha vida também.